em uma rua tranquila da pequena Jeffersonville, havia uma igreja simples, tão humilde de se ver. Não havia torres altas, nem riquezas pelo chão, mas ali muitos encontravam paz no coração. Era um tabernáculo pequeno, mas tinha oração, onde a fé subia ao céu como doce adoração. Gente vinha de longe com esperança no olhar, só pedindo ao Senhor um milagre pra alcançar. No pequeno tabernáculo Deus ouvia a oração, e o enfermo encontrava cura pela fé do coração. Não era força de homem, nem poder de pregador, era a graça infinita do eterno Salvador. Ali muitos encontraram paz e libertação, no pequeno tabernáculo, lugar de oração. O pregador dizia sempre com simplicidade e fé: não olhem para mim, olhem somente para Deus. E com a Bíblia junto ao peito ele apontava para o céu, pois sabia que o milagre vinha somente do Senhor fiel. E até hoje ecoa forte aquela voz no coração, chamando o povo à fé e à verdadeira devoção. Pois o templo pode ser pequeno diante do olhar humano, mas o poder de Deus ali jamais foi pequeno. No pequeno tabernáculo Deus ouvia a oração, e o enfermo encontrava cura pela fé do coração. Não era força de homem, nem poder de pregador, era a graça infinita do eterno Salvador. Ali muitos encontraram paz e libertação, no pequeno tabernáculo, lugar de oração. Se um dia a fé estiver fraca e a esperança se apagar, lembre daquele lugar onde Deus costumava operar. Pois onde dois ou três se unem em oração, ali o Senhor revela seu poder e compaixão. No pequeno tabernáculo Deus ainda fala ao coração, chamando o povo simples para viver pela fé e oração. Pois não é grande templo que faz o céu se mover, é o coração sincero que aprende a crer. E assim permanece viva aquela doce recordação do pequeno tabernáculo, casa de oração. E hoje estou muito feliz por estar na minha cidade com uma vindicação divina da verdade, que é universalmente conhecida, de que as declarações que fiz sobre nosso Senhor Jesus são a verdade, pois Deus testificou que são a verdade. Nunca vos canseis de fazer o bem, porque certamente ceifareis a seu tempo, se não houverdes desfalecido.
Faça sempre o que é certo, e seja o que for que Deus tenha dito em seu livro, creia nisso. Pois você pode confiar de alma em qualquer fase da palavra de Deus. Vocês creem nisso, não creem? Agora, seja o que for que ele prometeu na palavra, isso Deus fará, pois Deus está obrigado a cumprir a sua palavra. Agora, poderia continuar hora após hora, mas vocês têm filhos, estão nas ruas e nos corredores e do lado de fora, e eu quero entrar na parte de cura, e antes disso, quero falar um pouco sobre os princípios da cura divina, antes de termos a reunião de cura. Mas agora, se eu nunca mais voltar da África, não tenho certeza disso, mas se eu nunca mais voltar, meus amigos cristãos, tenho sido sincero e fiel, e tenho servido a Deus e feito o melhor que sei, e agradeço as orações de vocês. Muitos de vocês aqui têm orado dia e noite por mim, e por isso pude fazer estas coisas pelo meu Senhor. Por sua graça, tem sido porque vocês têm me mantido diante do trono de Deus em oração. É por causa disso. Agradeço, minhas estimadas mães e pais, de todo o coração. Nunca os esquecerei. E agora, se eu nunca mais voltar, as afirmações que fiz são com certeza vindicadas por Deus como sendo a verdade universalmente, em todos os lugares do mundo. E lembro-me de quando eu era garoto, isto é, para algumas das crianças aqui, da escola e tal, não importa se estão tentando fazer o que é certo, rapazes, moças, façam o que é certo e Deus os abençoará. Sempre faça o certo. Você não pode estar indo nesta direção quando está indo nesta direção. Apegue-se sempre ao que é certo, faça o que é certo e se dará bem. Agora, quando eu era garoto, não tinha muitos amigos, mas sempre amei as pessoas. Eu queria amigos. E agora, tentando servir a Deus e fazer tudo o que sei, esta noite acho que tenho mais ou menos 6 ou 8 milhões de amigos ao redor do mundo. Isso só mostra o que Deus fará por você se confiar nele, está certo? Fico feliz em ouvir esse amém. A palavra amém significa assim seja. E agora, desejo ler só um pouquinho da escritura do livro, e antes de fazê-lo, quero dizer adeus a vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado a todos pelo que têm feito por mim e ajudando a mim e minha família em tempos que tínhamos necessidade. Vocês vieram a nós. Oh, como agradeço por isso. E que a pequena cidade produza ministros desta cidade que viajem pelo mundo inteiro e façam grandes coisas para Deus. É a minha oração. Agora quero dizer isto. Estou feliz, o pessoal de Jeffersonville, estou feliz em saber isto, que o diretor da nossa escola aqui é um cristão devoto. Deus o abençoe. Ele nunca questionou quando lhe pedimos este auditório e também nos disse que poderíamos usar o maior e, sem dúvida, agradeço por isso. A todos os funcionários, que Deus os abençoe. Agora, no livro de São João, capítulo 5, desejo ler só uma parte. Vocês sabem, a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, está certo? Muito bem, agora ouçam bem enquanto leio. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jaziam grandes multidões de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Ouçam bem.
O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. No versículo 19, quando ele foi questionado sobre isto, agora quero que notem, pareceu muito estranho. Agora, nosso caso é pouco antes da crucificação, quando Jesus subiu para a festa em Jerusalém. E agora, quantas pessoas aqui estão doentes e precisam de oração esta noite? Vejamos vocês levantarem a mão em todos os lugares. Ora, vejam só, meus amigos, este é um mundo enfermo, não é? E vejam, o dia em que temos a melhor medicina com que já clinicamos, temos os melhores médicos que já tivemos, vocês acreditam? Temos os melhores hospitais institucionais, os melhores medicamentos com que já clinicamos e temos mais enfermidades do que o mundo já conheceu. Querem minha análise disso? Temos mais pecado e incredulidade do que o mundo já conheceu. É exatamente este o motivo, claro. Agora, ao falar de cura divina, vocês devemos abordar isso tão sensatamente quanto está na Escritura. Agora, a cura divina tem sido mal compreendida por muitos. Algumas pessoas pensam que a cura divina é algum tipo de, vocês sabem, encantamento sobre as pessoas e colocar algum tipo de feitiço nelas para que fiquem boas ou algo assim, ou um hipnotismo. Isso está errado. A Bíblia ensina a cura divina para este dia presente e cura divina por toda a era. Agora, Deus sempre teve um caminho provido para as pessoas serem curadas. Ele deu nos dias da jornada de Israel. Ele teve a serpente de bronze. Depois do afastamento da serpente de bronze, quando as pessoas fizeram dela um ídolo, então o profeta despedaçou a serpente e a esmiuçou, jogou fora, e Deus enviou um anjo a um tanque de água chamado, na língua hebraica, Betesda, no mercado de ovelhas, onde traziam as ovelhas nos portões de Damasco, em Jerusalém. Querendo o bom Senhor, daqui a algumas semanas, vou visitar este mesmo lugar de que estamos falando. E havia um tanque lá no mercado, e de vez em quando um anjo descia e agitava a água. Agora, quantos sabem o que é água agitada, morando aqui junto ao rio? Água agitada é quando a corrente vai para um lado e as ondas para outro, encrespada, deixa a água agitada e uma água muito perigosa. Então as pessoas criam que era um anjo, o qual Deus testificou que era, descia, porque não havia corrente na água, mas encrespava a água, produzia uma condição agitada. E as pessoas jaziam ali, grandes multidões. Agora ouçam o que a Escritura diz: coxos, mancos, cegos, ressecados. Que visão da humanidade sofredora, esperando o movimento das águas. E então todo aquele que entrava na água primeiro, quando a água estava agitada, ficava curado de qualquer doença que tinha, porque toda a virtude do anjo na água ia para o indivíduo e o curava da sua doença. Agora, vocês creem que essa é a verdade? Eu creio que é, porque está na Escritura, e é por isso que creio que é a verdade. Creio que era um anjo, não uma superstição, não a teologia de alguém. Era um anjo que Deus enviava do céu para ministrar aos doentes e necessitados. Agora, se Deus fez uma provisão em cada era, não seria mais do que justo que Deus fizesse uma provisão nesta era para os doentes? Bem, ele fez. Notem, agora, Jesus subiu a este tanque, subiu a Jerusalém, e passando pelo mercado, ele chegou a certa grande massa da humanidade.
quantos de vocês creem que ele era o Filho de Deus? Ele estava cheio de amor e compaixão, não estava? Bem, agora, não parece estranho que nosso amável Jesus tenha passado por aquela grande multidão de coxos, mancos, cegos e ressecados e só curado um homem que talvez tivesse problema de coração ou diabetes ou algo assim e deixado aquela grande massa de aleijados ali? Creio que se ele tivesse dito a todos eles, apenas pensem, esta pequena audiência esta noite não seria nem um punhado perto daquela grande multidão que estava ali. Uma multidão consiste em mais de 2.000 pessoas e as grandes multidões. Difícil dizer quantos milhares havia de coxos, cegos, ressecados, e ele curou um homem e foi embora e deixou os demais ali. Agora isso não, se olharem para isso no sentido correto, agora não parece estranho que o Filho de Deus tenha curado apenas uma pessoa e deixado toda aquela multidão ali? Não parece estranho? Parecia que ele devia ter curado todos eles. E creio que se ele tivesse dito, todos vocês estão curados, creio que todos teriam sarado. Vocês creem? Mas agora, quando os judeus o questionaram, ouçam o que ele disse. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Agora, Jesus disse que em si mesmo ele nada podia fazer. Ele só podia fazer o que o Pai lhe mostrava. Essa é a Escritura. Jesus disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Está certo? Deus. Ninguém pode receber crédito pela cura, nem um médico. Não há médico que possa curá-lo. Agora, os médicos lhe dão ajuda e operam e coisas que são necessárias, mas você nunca ouviu um médico dizer que poderia curá-lo, porque não pode. Só há um curador que é Deus. Agora, em Salmos 103:3, ele disse, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Agora, eu nunca tenho recebido críticas muito grosseiras. Algumas pessoas praticando a cura divina não creem em médico. Vocês podem ter suas próprias ideias sobre isso, mas eu creio em médicos, creio que Deus os colocou aqui na terra e são seus ajudantes, mas não há nenhum deles que possa curá-lo. Eles podem colocar um osso no lugar, arrancar um dente, mas se eles arrancarem o dente, quem vai curar a cavidade de onde saiu? Se colocarem um osso no lugar, eles podem juntá-lo, olhar pelos raios-x, ver se colocaram o osso no lugar certo. Mas quem vai curá-lo? Quem vai produzir o cálcio e outras coisas que o curam? Vejam como é simples. De todos os nossos bons medicamentos que temos hoje, não há um medicamento no mundo que possa curar um simples corte de faca em minha mão. Sabiam disso? Não temos um remédio que cure o corte de faca. Qualquer remédio que curasse o corte de faca em minha mão, curaria um corte de faca em meu paletó. Ora, você diz, irmão Branham, está ficando radical. Bem, se pudesse curar um corte de faca, é disso que estou falando. Bem, você diz, irmão Branham, o remédio foi feito para o seu corpo. Isso mesmo. E não para o seu paletó. Isso mesmo. Agora, vejamos quem é o curador. Agora, sabemos que o remédio foi feito para o corpo. Mas agora, por exemplo, se eu cortasse minha mão aqui e caísse morto na plataforma, eles me levassem ao necrotério, se tivessem um fluido com que pudessem embalsamar meu corpo, de modo que eu parecesse natural pelos próximos 50 anos, e me mandassem, ou mesmo me levassem à Clínica Mayo e deixassem que cuidassem dessa mão todos os dias por 50 anos, colocassem toda a pomada e mercurocromo e penicilina em meu corpo que pudesse haver, e daqui a 50 anos aquele corte estaria lá justo como quando a faca o cortou. Está certo? Claro. Você diz, claro, irmão Branham, a vida saiu do seu corpo. Então quero lhes perguntar,
qual é o curador, o remédio ou a vida? A vida, exatamente. Bem, então, se vocês me disserem e tirarem de vocês qual parte é a vida ou a natureza, eu poderei lhes mostrar qual parte de vocês é Deus. Deus é vida. Aí está. Assim, Ele é o curador de todas as doenças. Não faz muito fui fazer um exame na Clínica Mayo, a maior do mundo, e fizeram um bom exame. E é bom ir de vez em quando e ser examinado. Mas quando recebi aquele exame lá na Clínica Mayo, embora completo, não fiz mais exames do que no meu próprio médico aqui, Dr. Sam Adair, aqui na cidade. Ele me deu o mesmo tipo de exame e, na minha opinião, um médico tão bom quanto os que tinham lá. E não estou dizendo isso para fazer propaganda dele, eu diria isso em todo o mundo. Mas notem, depois de fazer o exame, eles tiveram a chance de me entrevistar. E assim, eles estavam falando sobre as obras e disseram, Reverendo Branham, não professamos ser curadores aqui. Disseram, só professamos ajudar a natureza. Só há um curador que é Deus. Eu disse, isso mesmo, concordo 100%. É uma das coisas que emocionou o meu coração o outro dia, depois de ser paciente lá. E a Clínica Mayo me disse que eu não tinha esperança de me recuperar. Nunca pesei mais de 59 quilos em toda a vida. 61, acho, uma vez. E agora peso 70 quilos. E estou com saúde perfeita. A oração muda as coisas. Os melhores médicos que havia na África do Sul e na Inglaterra disseram à senhorita Florence Nightingale que ela não tinha esperança. Mas lá está ela. A oração muda as coisas. Agora, Jesus disse que não podia fazer nada além do que o Pai lhe mostrava. Agora, vocês viram os jornais e umas das principais revistas que escreveram de mim disseram, irmão Branham, o curador divino. Agora, isso é errado. Não sou curador divino ou nenhum outro homem é curador divino. Nem Cristo afirmou ser curador divino. Ele só afirmou fazer o que o Pai lhe mostrava. Está certo? Ele não era um curador, ele não afirmou ser, disse, não sou eu, é meu Pai. Esse Cristo, o Filho de Deus, não afirmou ser curador, quanto mais um pobre pecador como eu afirmaria ser curador. Isso só se faz por dom divino, para aumentar a fé das pessoas. Agora, Jesus, quando esteve aqui na terra, ministrou aos doentes e necessitados. Cerca de 70% do seu ministério, ou mais, foi em cura divina. Isso atrai a atenção das pessoas, fascina-as com o pensamento de... O diabo certa vez disse a Jó o certo, disse que daria o homem pela sua pele. Isso mesmo, um homem fará qualquer coisa para ficar bom quando está doente. Talvez você nunca chegou a esse ponto, mas pode haver um dia em que chegue a esse ponto, como a senhora Morgan ou alguns destes outros aqui que foram curados pela cura divina. Agora, a primeira coisa que uma pessoa faz quando fica doente, talvez em casa você tenha alguns remédios e coisas que tente, depois talvez você chame seu médico. É algo sensato a se fazer. Se o médico não pode lhe fazer nada, então você tem o direito de ir a Deus. Isso é o que você deve fazer, invocar Deus, e Deus é o autor das circunstâncias. Ele pode fazer quando nada mais pode. Quando o homem chega ao fim da linha, Deus pode fazer. Agora notem, e nunca se esqueçam disto, vocês que estão aqui doentes e necessitados. A atitude mental correta para com qualquer promessa divina de Deus fará com que ela se cumpra. Quando você crê e confia na palavra de Deus, diz que é assim, crê que é assim, Deus fará com que aconteça. Espero não estar gritando com vocês. Este negócio de fato está com um volume tanto agora. Certo. A atitude mental correta para com qualquer promessa divina de Deus fará com que ela se cumpra. Se você é pecador, confesse seus pecados, creia que Deus o salvou e então vá testificar disso, dizendo às pessoas que está salvo. E isso operará a justiça. Depois de um tempo, você será cristão. Você crê nisso? Agora vejam, em Hebreus 3:1, Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o que confessamos que Ele é.
E qualquer bênção redentora pela qual ele morreu, ele está sentado à destra do Pai esta noite para validar qualquer coisa que você aceite nele. Ora, espero que entendam. Vejam, meus estimados amigos, isso não é fanatismo. Não é qualquer coisinha inventada em um canto. Uns 7 ou 8 anos atrás, as pessoas diziam que o programa não poderia prosperar, que nunca seria. Mas quando o anjo do Senhor me apareceu lá na margem de Greensmill, lá naquela cabaninha, aquela noite, ele me disse para ir e que eu oraria por estadistas e grandes homens e reis e monarcas, que isto abrangeria o mundo inteiro. E agora há um reavivamento abrangendo o mundo, originando-se em Jeffersonville, Indiana. Amém! Oh, que maravilhoso! Agora, reis e governantes e grandes homens, eles não tratam com fanatismo. Agora, admito que o diabo tem espantalhos ao longo da estrada. Ele tem pessoas que tentam imitar algo. Ele tem pessoas, o diabo tem pessoas que imitam um cristão, que tentam fazer as pessoas crerem que são cristãs quando não são. Mas isso não tira o valor de um verdadeiro cristão. Na minha opinião, isso o põe em evidência. E é o mesmo quanto à cura divina. Há pessoas andando por aí com um monte de coisa fabricada e fanatismo, chamando isso de cura divina. Isso não tira o valor da palavra de Deus e sua morte na cruz. Só torna mais evidente que está certo. Pois enquanto houver algo falso, tende a haver algo verdadeiro de que foi feito. É só uma vindicação de que existe um verdadeiro. Agora, notem. Muitas têm sido as provações, angústias e dificuldades. Mas esta noite somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando Cristo morreu na cruz, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a palavra inadulterada de Deus. Verdadeiramente. Agora, então, ele colocou no Calvário aquelas grandes coisas, e aqui está. Espero que vejam. Olhem, todo crente cristão tem direito a qualquer uma daquelas bênçãos redentoras pelas quais Cristo Jesus morreu. Elas são suas, mas não estão sendo praticadas. As pessoas têm medo de aceitar a palavra de Deus. Não tenham medo, Deus tem a obrigação de fazer que se cumpra. Olhem aqui para as pessoas, criancinhas aflitas sentadas aqui, pessoas aí, alguns de vocês tomados pelo câncer e problema de coração e coisas das quais não conseguem se recuperar pela cura médica. E então Satanás vem e tenta privá-los da única esperança que tem, se me permitem esta expressão, perante um grupo religioso. Para saber como está o pudim, você tem de prová-lo. Aqui estão pessoas que os próprios médicos da cidade e das redondezas disseram que não podem mais viver. E são testemunhas vivas e testemunhos esta noite do poder do Jesus Cristo ressuscitado. Como podem duvidar? Vejam, deitadas aqui na minha frente, claro que é só uma pequena reunião de uma noite. Às vezes elas se encontram aos milhares, mas acho que se eu reunisse os testemunhos que vi acontecerem, provas infalíveis de que os médicos testemunharam, nos últimos 6 anos que estive em campo, ultrapassariam 100 mil. E tenho visto cânceres do tipo sarcomas serem curados pela atitude mental correta para com a palavra divina de Deus. Isso mesmo, se você crer nela, aceite-a. Não importa quão pecador você seja, não importa quão rebaixado você tenha estado no pecado, se olhar para Jesus Cristo e crer nele como seu Salvador e confessar que ele é,
Deus o salvará por sua graça. Não importa quão debilitado você esteja na doença, em que condição ruim esteja, se o servo de Deus, o médico, o desenganou com tudo o que ele pode fazer, você tem direito de aceitar Jesus Cristo como seu curador e ser curado. Aqui estão eles, sentados aqui esta noite, provas infalíveis. Não algo que aconteceu do outro lado do mar, mas algo que aconteceu aqui. Agora, ninguém pode curá-lo. Quando um pregador vem ou qualquer outro e diz, bem, ele tem poder de cura. Isso é errado. Poder de cura está no Calvário, não no homem, no Calvário. Eu disse outra noite em uma conferência internacional, onde muitos milhares estavam reunidos, eu disse, encontro dois grupos de pessoas no mundo. Um deles é o grupo fundamental, posicionalmente. Eles sabem. E o outro é o grupo do evangelho completo que tem isso e não sabe. É como um homem que tem muito dinheiro no banco, mas não sabe preencher um cheque. O outro não tem dinheiro no banco, mas sabe preencher um cheque. Se você pudesse juntar os dois, então você teria algo. Se compreendessem que são filhos e filhas de Deus pela morte de Cristo e que têm um talão de cheques na mão para sacar quaisquer dividendos do Calvário pelos quais Cristo morreu. Amém. Isso mesmo. Não tenham medo. Coloquem isso em prática. Deixem sua fé começar. Uma vez, soltem-na. Olhem, deitadas aqui esta noite, aqui morrendo diante de mim, há pessoas sentadas aqui, deitadas aqui, que estarão mortas dentro de algumas semanas se misericórdia não for mostrada em algum lugar. E que tipo de pessoa eu deveria ser? Deus me responsabilizará no dia do juízo se eu desencaminhar alguém. Mas se eu souber de um remédio verdadeiro para vocês e puder apresentá-lo a vocês, será uma bênção. Notem, só um instante agora e começaremos a fila de oração. Agora, a única coisa que um ministro poderia fazer seria pregar a vocês a salvação na cruz. Ele não poderia salvá-los. Não há pregador que lhes diga que pode salvá-los. Ele lhes pede para aceitarem o que Jesus já fez, está certo? Quantos de vocês que são pastores fazem isso? Levantem a mão. Claro, para aceitarem a Cristo. Agora, ele pode pregar, mas não pode salvar, mas indicará o Calvário para você. Você aceita, então, quando chega e diz, agora recebo Jesus como meu salvador pessoal, você crê no coração que está salvo. Agora, os críticos de fora dizem, oh, João, não há diferença em você. Ora, você parece exatamente como você, mas você pode parecer igual, você pode não se sentir diferente, mas no coração você crê que está diferente. Então você confessa que está diferente. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai e dos santos anjos. Agora, você crê que está melhor, então diz que está melhor, age como estando melhor. Está vendo? Você diz, sim, Senhor, estou salvo. Você se relaciona com aqueles que estão salvos, você crê que está salvo, você age como salvo, e isso opera a justiça, está certo? Isso é porque ele foi ferido por causa das suas transgressões, estando sentado à destra do Pai para validar qualquer coisa que você confessa. Agora, e se você vier ao altar e disser, bem, não sei, mas no coração você crer que está salvo e não disser nada sobre isso, você nunca será salvo até que creia, aceite e confesse. Bem, a mesma coisa pela cura divina. Senhora, a irmã está muito doente. Vocês nas macas aqui, de certo nas últimas, eu não os conheço. Não reconheço nenhum de vocês. E a garotinha aqui não a conheço. Uma mulher está lá, eu nunca a vi na vida. Mas estou lhe trazendo, minha irmã, a mensagem de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seu amor e devoção pela irmã são como sempre foram. E não há mais nada que ele possa fazer em seu grande reino para curá-la. Porque ele já fez isso. 1900 anos atrás, quando ele morreu, ele salvou toda criatura na terra. Salvou? Claro que sim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, isso nunca lhe servirá de nada até que você aceite, está certo? Está vendo? Ele o salvou lá no passado. O sangue borrifou a terra. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Mas você está sob misericórdia agora quando
Você tem livre arbítrio, mas quando a vida deixa seu corpo e você entra na presença de Deus, você já está julgado, porque Deus já julgou o pecado. Então, ele foi ferido por causa das suas transgressões. Pelas suas pisaduras, você foi sarado. E como alguém pode fazer agora o que Jesus fez 1900 anos atrás? Aí está, não pode. Agora, a única coisa que um ministro pode fazer seria pregar o evangelho, dizer-lhe a verdade. E você creia, aceite, haja de acordo com sua confissão, saia, diga que está bem, creia que está bem, haja como estando. Você diz, irmão Branham, devo fazer isso antes? Você nunca sente nada. Jesus nunca disse, você sentiu. Ele disse, você creu? É pela fé, não por sentimento. Você não é salvo por sentimento. Ora, o diabo pode derrotá-lo por todos os lados, dizendo que é por seus sentimentos. Não estou salvo porque sinto que estou salvo porque a palavra de Deus diz que estou salvo. Agora, e ouçam só um instante, a palavra de Deus derrotará o diabo em qualquer lugar, em qualquer parte, a qualquer hora, em qualquer condição. Quando Jesus esteve aqui na terra, o Pai estava nele, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Cremos nisso. Todas as excelentes qualidades eram do Pai, que estavam nele. Mas quando ele se encontrou com Satanás, vejam como ele fez. Ele trouxe isso ao seu alcance, e ao seu, e ao seu, e ao de todos vocês. Estão vendo? Ele nunca usou os seus grandes dons. Quando Satanás veio a ele e disse, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Ele o levou ao pináculo do templo. Jesus disse, está escrito. Ele o levou a um alto monte, mostrou-lhe os reinos do mundo, disse, eu os darei todos a ti se te prostrares e me adorares. Jesus disse, está escrito. Estão vendo? Sempre está escrito. A palavra. A palavra de Deus é uma semente. Aceite-a no coração, creia nela, regue-a, testifique dela, tome-a como sua própria necessidade pessoal. E Deus fará com que aconteça. Agora, então, você diz, irmão Branham, o que tornou o seu ministério notável? Esta última afirmação. Quando eu era menino, nasci aqui no condado de Cumberland, Kentucky, numa cabana de toras. Minha querida mãe, idosa, está sentada aqui esta noite, neste auditório. Ela tinha 15 anos quando nasci. Meu pai tinha uns 18. Na manhã em que nasci, dizem que ele estava de pé com as mãos nos bolsos do macacão e uma janelinha no lado da cabana. Depois que nasci, uma luz entrou por essa janela, pairou onde eu estava. Tem estado comigo daquele dia até hoje. Quando eu era criança, 22 anos antes desta ponte municipal se estender sobre o rio, sentado no meu quintal, eu a vi se estender sobre o rio e vi os homens que perderam a vida nela. Minha mãe achou que eu estava nervoso. Aqui mesmo, na casa do Sr. Watson, em Utica Pike, quando eu estava carregando água em 2 baldinhos de melado, do mato veio um som que fez... Não vi nenhuma folha se movendo em parte alguma. Olhei para cima da árvore, parecia do tamanho de um barril movendo-se pela árvore. E dali veio uma voz audível e disse, nunca fumes, nem bebas, nem corrompas o teu corpo de forma alguma. Haverá um trabalho para fazeres quando ficares mais velho. Estou em casa, estou entre parentes, estou entre jovens senhoras com quem saí em meus dias de jovem, estou entre moços aqui, amigos com quem brinquei. Pergunto-lhes hoje se já me viram fumar, beber ou ficar bêbado ou me corromper assim. Não, Senhor, não fiz, não por minha bondade, mas é pela misericórdia dele, sua vontade pré-ordenada para eu fazer isto. Mais para frente tornei-me ministro. Vocês se lembram muito bem do tempo em que a estrela apareceu aqui no Rio, aquela luz. Apareceu, penduraram-na em Washington, D.C., a única vez no mundo que houve, até essa ocasião, em que um ser sobrenatural pôde ser provado cientificamente, provado pelo FBI, que era sem dúvida um ser sobrenatural. Ela entra na reunião, está aqui mesmo na plataforma agora. E não sou eu, não tenho nada a ver com isso. É o anjo do Senhor. E ele está aqui agora. E um homem pode passar por esta região, dizer-lhes qualquer coisa.
Um ministro pode falar de qualquer coisa. O homem está sujeito a cometer erros e a contar histórias. A palavra do homem é só a palavra do homem, mas quando Deus fala que é assim, então creiam porque é assim. A palavra de Deus valerá mais daqui a pouco do que todas as palavras que eu poderia dizer. Eu nasci. Creio que dons e chamados são sem arrependimento. Quantos cristãos creem nisso? Não é o que você tenta fazer, é o que você nasceu para ser. Está vendo? Lá em formação. Você começa em seu germe de vida quando é germinado em seu bisavô. Isso é escritura. Levi pagou dízimos nos lombos de Abraão, seu avô. Vejam. Muito bem. Mas seu embrião, sua vida, sua alma começaram na criação de Deus, no princípio. Jesus não disse a seus discípulos, eu vos conheci antes da fundação do mundo? Nos chamou, nos ordenou para sermos ministros do Evangelho e tal. É a pré-ordenação de Deus. Agora, quantos? Agora, aqui dentro, trabalhando. Agora, observem. Jesus disse... Obrigado, Ted. Jesus disse... Também fareis o que eu faço, e maior do que isto fareis, porque eu vou para meu Pai. Está certo? Vocês creem assim? Agora, vocês doentes, olhem aqui por um minuto agora. Vocês creem que essa é a verdade? Que Jesus disse em São João 14:7, ou quero dizer, 14:12, também fareis o que eu faço, e maior do que isto fareis, porque eu vou para meu Pai. E Jesus afirmou claramente, agora ouçam, e do lado de fora, espero que ouçam. Jesus afirmou claramente que nada podia fazer por si mesmo, mas o que Deus lhe mostrava para fazer em visão era o que ele fazia, está certo? Agora, vejamos como funcionava. Depois que ele fez suas declarações de quem ele era, Filipe se converteu, foi encontrar Natanael, e quando encontrou Natanael, disse, vem, vê quem eu encontrei, Jesus de Nazaré, filho de José. E o que Natanael disse? Agora, vocês, professores da Bíblia aqui, então, o que ele disse? Ele disse, poderia vir algo bom de Nazaré? Uma cidade mesquinha, perversa, má, pior do que Jefferson viu. E então ele disse, poderia vir algo bom de Nazaré? Ele disse, vem e vê. E quando ele chegou onde Jesus estava na fila de oração. E quando Natanael chegou, Jesus disse, eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Em outras palavras, você é um bom cristão, um homem veraz. E Natanael ficou surpreso e disse, quando me conheceste, Rabi, ou professor, reverendo? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, te vi eu. Isso é escritura. Agora, e se Filipe tivesse dito, ou Natanael tivesse dito, então, como muitas pessoas dizem hoje, isso é leitura de mente, é telepatia mental. Bem, então, a escritura isso nunca teria sido feito. Mas ele disse, tu és o Filho de Deus, está certo? Quando a mulher estava junto ao poço, ele lhe contou os pecados dela, quantos maridos ela teve, está certo? Ele sabia onde estava um peixe que tinha uma moeda na boca. Deus lhe mostrou onde este homem estava com a doença, e ele fazia tudo como o pai lhe mostrava que fizesse. Agora, se eu viesse, meu irmão e minha irmã, esta noite, e lhes dissesse que o espírito de algum grande artista está em mim, vocês esperariam que eu colocasse uma tela aqui neste lugar e pintasse um quadro como o artista pintaria. Está certo? Se o espírito do artista estivesse em mim. E se eu lhes dissesse que o espírito de algum criminoso, John Dillinger, está em mim, então vocês esperariam que eu tivesse grandes armas e fosse um fora da lei como John Dillinger. Se o espírito dele está em mim, eu agirei como ele. E se somos cristãos e o Espírito de Cristo está em nós, fazemos as obras de Cristo. Agora, como eu disse antes, não posso fazer nada além do que ele me mostra. Agora, nas reuniões... Desculpe-me por ter puxado isso, irmão. Nas reuniões, vejo isso por visão. Não posso curar, mas vejo o que há de errado com o paciente. Posso lhes dizer pelo Espírito de Deus o que fazer e qual será o resultado. Ele relatará e lhes contará as coisas em sua vida, então mencionará aqui. Se vocês sabem que isso é verdade, então ele lhes dirá o que será daqui em diante. E observem e vejam se não é verdade. Nunca falha.
Agora, citando outro caso, semanas atrás eu estava em Los Angeles. Conseguem me ouvir aí atrás? Levantem a mão se conseguem. Eu estava em Los Angeles, Califórnia, fazendo reuniões. Agora ouçam aqui exatamente como a reunião acontece antes de começarmos. Eu oro, jejuo, acabei de voltar de uma reunião. Estive fora por 2 dias. Estou aqui na cidade. Fui para casa algumas vezes. Saio sozinho e oro, não me alimento, jejuando, esperando, e há algo que desce, toma conta da minha vida, do meu corpo, e não sou eu mesmo. Não mais. Aquela luz não pode dizer, estão vendo que luz eu sou? Essa lâmpada não está produzindo luz, é a corrente que passa pela lâmpada que produz luz. E antes que possa haver luz aí, teria de haver um interruptor para fazer contato, e então a luz aparece. Agora, quando ele fala através de mim, eu sei o que ele me diz. Vejo exatamente como estou olhando aqui, mas quando ele não fala, não posso dizer nada. Ou na reunião, lá eu só vou até a plataforma. E quando cheguei, olhei, vi uma pilha de feno se materializar na minha frente. Comecei a falar sobre essa pilha, vi um garotinho se machucar em uma armação de feno. Eu ouvi anos depois, vendendo livros numa cadeira de rodas ou algo assim. Eu ouvi um grande homem em um grande escritório onde os homens usavam colarinhos arredondados. Comecei a falar sobre isso. Meu administrador veio a mim, ou um dos ministros, e disse, e vi o homem sentado ali atrás na audiência. Eu disse, ali está o homem sentado, ele está de cadeira de rodas e tal. Eu disse, ali está o homem sentado bem ali. Ele é de certa igreja. Alguém veio a mim e disse, sabe quem é? Um dos meus administradores. Eu disse, não. Disse, é o congressista Upshaw. Já ouviu falar dele? Eu disse, não, senhor. Ele disse, ele concorreu à presidência. Eu disse, não me lembro dele. E ele disse, ele está inválido, aleijado há 66 anos. Eu disse, sim, senhor. Ele disse, bem, o que vai acontecer? Eu disse, não sei. E vi sua esposa orando com ele. Comecei a me virar para dizer, tragam a próxima pessoa na fila de oração. E quando a próxima pessoa começou a vir, olhei e aqui diante de mim estava um médico, um homem magro, usando óculos de aros de tartaruga. Tinha um desses, seja o que for que ele usa na cabeça, para examinar a garganta. Estava desanimado, estava balançando a cabeça. Eu disse, vejo um médico magro, ele está balançando a cabeça. Ele acabou de operar uma garotinha de cor, o que a paralisou, e ela está paralítica dos ombros para baixo. Eu me virei e disse ao meu irmão, traga-me o paciente. E então, bem ali embaixo, ouvi alguém chorando, e olhei, e aqui estava uma maca de hospital como estas aqui, e uma idosa de cor engatinhando de joelhos, vindo atrás, gritando, Deus tem misericórdia de mim. E olhei, e ali estava a garota de cor que vi na visão. Ela disse, Senhor, misericórdia. Ela disse, pastor, o senhor disse exatamente o tipo de médico que era. Deus vai deixar minha filhinha viver? Eu disse, tia, não sei. Eu disse, só posso falar o que vejo. E ela disse, oh Deus, tem misericórdia, tem misericórdia. Continuou chorando. A garotinha estava paralisada, Eu disse, já faz uns 2 anos, não é, tia? Ela disse, faz isso mesmo, senhor. Virei-me para chamar o paciente, olhei e vi algo na minha frente e vi algo se materializando. Parecia uma estrada, mas era uma rua, e aquela garotinha de cor ia por aquela rua com uma boneca no braço andando assim. Irmão, irmã, todos os demônios do inferno não poderiam deter isso então. Eu disse, tia, sua fé salvou a criança, ela está sã. Já vi isso em centenas de casos, milhares de casos, e aqui diante de mim esta noite, dou liberdade a qualquer pessoa. Alguma vez você já viu isto dizer qualquer coisa que não fosse perfeitamente como disse? Quantos têm estado nas reuniões e visto isso? Vejamos sua mão. Levantem a mão em todo lugar. Aí está. Toda vez é perfeito, pois é Deus, não um homem, é Deus e não pode estar errado. Então, notem, ela disse, minha filhinha está curada? Eu disse, sim, senhora. E ela pegou a pequenina pela mão, a filhinha se levantou, abraçou a mãe, levantou-se e saiu andando do local, perfeitamente sã. As pessoas começaram a desmaiar e a reunião continuou. Um pouco depois eu disse, estou vendo o congressista.
Ele está usando um terno risca de giz. Ele está curado. E ele estava se curvando assim depois de estar aleijado por 66 anos. O congressista Willie D. Upshaw, ex-congressista. Acho que foi senador da Geórgia, candidato a presidente por causa da sua retidão religiosa quanto ao que cria sobre o uísque. Ele foi derrotado na disputa. Deus honrou sua fé e esta noite, sentado na plataforma, está o congressista Willie D. Upshaw, que ficou aleijado por 66 anos. Perfeitamente são aqui diante de nós. Venha cá, Sr. Upshaw, meu irmão. Aqui está um homem que ficou aleijado por 66 anos. Deus o abençoe, irmão Willie. Diga o que quiser a eles. Vocês não sabem como estou feliz em abraçar este estimado homem de Deus em companheirismo e o que ele significou para mim. Sei que ele não se importa se eu lhes disser esta palavra. Na noite em que a reunião terminou, na qual minha cura veio, ele autorizou. Ele sabia que eu queria alcançar os 6 estados, que ainda não tinha alcançado desde que saí da cama em que fiquei por 7 anos. Ele autorizou e me ofereceu a compra de um carro. Ele sabia que eu tinha doado tudo o que tinha ganhado, ajudando pessoas carentes. Acho que ele ficaria feliz em saber agora, uma vez que foi ele que começou isto, que só faltam $220 para quitar aquele carro e começarmos em algumas dessas viagens, e que todos que apertarem a mão da senhora Upshaw e de mim esta noite terão $1 nisso ou mais, e vocês terão mais do que atendido à necessidade, pois também proverão dinheiro para gasolina, ou, se não puderem fazê-lo, enviem para o Hotel Times Square, Nova York. Lembrem-se disto, vocês que estão em macas aqui e querem ser curados. Saiam delas, assim como Deus me ajudou a fazer. Eu disse, a voz de Deus falou comigo, irmão Branham. Branham disse, o congressista está curado. Eu disse, é a voz de Deus. E tenho sido o homem mais feliz desde que joguei fora minhas muletas. E comecei a testificar da sua cura, assim como do seu poder salvador. O homem mais feliz que já esteve em Jeffersonville desde que Colombo descobriu a América. Amém. Digamos, louvado seja o Senhor pelo irmão idoso. Ele tem apenas 85 anos. Olhe, parece que se fosse para ele ser curado, que deveria ter sido curado lá quando tinha uns 17 anos, não é? Mas Deus, através da era, reteve isso. E agora ele testificou lá e no Congresso, e Billy Graham vai lá para a reunião. Não vem como Deus faz seu corpo trabalhar neste dia? Não conseguem ver? Então vocês veem o sobrenatural com um homem deitado lá e que era paciente de cadeira de rodas, de muletas, por todo aquele tempo, e agora é um homem curado e saudável. Para fazer 85. Abraão tinha 125 anos antes de Isaac nascer. Deus lhe deu uma promessa e Abraão testificou dela por 25 anos antes de Isaac vir à terra, está certo? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Suas promessas ainda são verdadeiras.